Bom, muito empolgados hoje para falar do talvez filme que a gente estava mais esperando assistir esse ano, Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura e talvez com o maior hit da carreira dele até então. Vamos ver se ele segura aí o hype todo. O ano é 1977 e Marcelo, um professor universitário, muda-se de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar a vida. Ao chegar à capital pernambucana, em plena semana de carnaval, ele percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre tentou escapar. Bom, não é segredo para ninguém que o Kleber é um dos meus diretores favoritos de todos os diretores da atualidade. Eu sempre fico muito empolgado com os projetos dele e fiquei muito feliz com o filme estar no Festival de Cannes aqui desse ano. Então, assim, eu acho que a gente vai ter muita coisa hoje para dizer. A gente estava muito curioso, ainda mais com a premiação aí que ele, com todos os prêmios que ele vem ganhado. E eu estou muito curioso para saber a opinião do Nathan, porque afinal de contas a gente não discute muito antes, vocês sabem. Então, eu estou tão curioso quanto vocês. Então, Nathan, diz aí. Superou o hype? Foi o que você esperava? Nem tanto? Bom, talvez não tanto quanto o Éder aí, mas eu também gosto muito de Clebão, né? Como vocês podem ver aqui. Acho que esse filme aqui é um dos melhores filmes do nosso cinema brasileiro contemporâneo. É o melhor filme da carreira dele até hoje. E aí a gente tava aí para assistir esse filme que tá com todo esse burburinho pro Oscar, já veio de Cannes super cheio de prêmios. E respondendo já a sua pergunta, Éder, o que eu posso dizer é que eu gosto de muitas coisas desse filme, ao mesmo tempo que eu também desgosto de algumas outras. Acho que ele mesmo, já tinha feito em outros filmes algumas das discussões, enfim, até mesmo saídas visuais que a gente tem aqui no Agente Secreto. Mas vamos começar aí pelas coisas que eu acho interessante, né? Para começar, essa coisa do estado de espírito, né? De uma Recife que está ali em polvorosa, que tem ali alguma coisa para acontecer nas redondezas. Então, desse país que está em alerta, né? Que enquanto o carnaval está acontecendo, parece que tem um clima estranho no ar, a paranoia de estar sendo perseguido a cada esquina. E aí isso ganha corpo, talvez, num defunto que a gente encontra no meio da estrada ou na perna de um personagem que aparece ali num tubarão na praia. Então a gente está falando aqui de um filme que retrata um período bastante sombrio da nossa história, né? A ditadura, mesmo que seja um personagem ali fictício, tem todo esse imaginário ali em volta de perseguição, de paranoia, de tortura, enfim, tudo isso que a gente já leu e viu na história, mas que aqui ganha contornos quase folclóricos, né? Porque para muitas famílias, né, a ditadura foi muito brutal, foi muito violenta, mas para outras ela dividia ali a rotina com coisas que eles estavam fazendo no dia a dia. Então você vê que parece que existe uma grande assombração por todas essas pessoas, e uma coisa que a gente vê claramente com contornos políticos, né, como a gente falou aqui dessas duas mortes do tubarão e ali do defunto, ganham tons quase lúdicos, né, para todo mundo que está ali assistindo. É quase como uma forma que elas têm ali para conviver com essa brutalidade toda, enquanto a vida delas também segue, né? Então essa perna vai começar a perseguir ali personagens como se fosse num filme de terror. A ursa ali do Carnaval de Olinda também acaba assustando as pessoas, né? E parece sempre que tem alguma coisa por baixo daquela máscara. Então o escape dessas pessoas acaba sendo muito pelo fantástico, né? Pelo carnaval, pelas histórias populares. E o filtro que o Clebão aqui dá de cinema, né? Entre aspas, né? Porque a gente está acompanhando uma aventura que tem todos os contornos de uma experiência cinematográfica, seja pelas cores, seja pelos gêneros, né, de filmes que a gente tem o tempo inteiro. Então, um thriller político, mais um filme de terror, um filme de ação. É um filme que tem muitos recursos estilísticos também, então o tempo inteiro a gente tem alguns zooms para reforçar a importância de algum personagem que aparece, enfim, tem tela dividida, tem fusão, então para passar ali de um espaço para um outro na montagem. Tem um efeito super legal que eles usam ali de dioptria, né, de foco. Então, pra gente ter dois planos diferentes, focados iguais, que é uma coisa que aquele filme Todos os Homens do Presidente usou muito para mostrar essa paranoia, e ali é usada também no momento em que tem uma revelação de um personagem que, enfim, acaba sendo descoberto pelo regime do Estado. Então o filme ele vai estar o tempo inteiro nesse jogo, né, de uma aparente normalidade que a gente tem ali, mas que por baixo tem uma coisa muito séria acontecendo, que é super bem-vinda para o Estado, né? Porque se ninguém está olhando da forma como deveria, eles conseguem continuar fazendo as coisas deles, mas também para a população é uma certa forma de conseguir conviver
com essa loucura toda. Então uma paranoia que vive com uma catarse, e eu acho que algumas cenas são muito bonitas para ilustrar essa dualidade. Por exemplo, quando o Wagner Moura, depois de ter uma conversa super séria ali no cinema, em que ele entende um pouco mais a situação dele no Recife ali como perseguido, que ele sai à rua e ele encontra um bloco passando ali na frente e ele passa alguns segundos ali dançando com o pessoal, jogando coisa pro alto, cantando e tudo mais, e de repente ele se desfaz do bloco, continua andando e volta aquela cara sisuda que ele estava. Então é um pouco desse misto que para mim me encanta nessa Recife, que abraça coisas muito distintas, né? E formas como todos esses personagens têm ali para conseguir passar por esse período tão sombrio da nossa história. Bom, tem um ponto em comum que nós temos aqui também, porque o meu filme favorito do Kleber é O Som ao Redor. Eu concordo com tudo que você falou sobre o filme. E antes de eu começar a falar do filme, vamos tirar esse elefante branco da sala. E eu já começo dizendo que esse é o filme que eu menos gosto do Kleber. Isso não significa que eu ache que seja um filme ruim, mas quando eu analiso a filmografia dele, esse com certeza de longe é o que eu acho menos resolvido e o que eu menos gosto. E quando você falou de Som ao Redor, uma coisa que me chama muita atenção é que ele gosta de trazer essa característica, né? Porque no Som ao Redor a gente tem uma quantidade grande de personagens, a gente tem uma descentralização desses mesmos personagens, e ao longo ali da trama a gente vai descobrindo um pouquinho ali da vida de cada um, e a gente vai entendendo ali os dramas deles, né? E eu acho que ele traz isso também pro Agente Secreto. Por mais que o Wagner Moura, ali, o personagem dele, seja o personagem protagonista, o personagem principal, ele atravessa ali a vida de muitas pessoas quando ele chega no Recife. A gente não consegue entender muito bem ali quais são os problemas que eles carregam, mas a gente sabe que eles de alguma forma são vítimas do Estado, eles estão tentando ali lutar para sobreviver, então a gente consegue ali ter um cheirinho do que se trata a história de cada um deles. E quando a gente une tudo isso num filme só, eu não acho que funciona muito bem para mim. Eu acho que o filme tem momentos bons, mas o filme como um todo, ele me parece ali, às vezes fora de ritmo, eu acho que as histórias não se costuram tão bem. A gente sabe que o filme é sobre a ditadura, ele não deixa isso tão explícito, isso fica nas entrelinhas, o que eu acho bastante interessante, mas ao mesmo tempo eu acho que ele acaba trazendo alguns outros diálogos que, pra mim, são um pouco expositivos demais. Como, por exemplo, eu sei que isso é algo bastante relevante e importante da gente ser dito, e eu acho que é legal a gente trazer isso para o cinema, né? O preconceito que muitas vezes o Sul e o Sudeste acaba tendo com relação ao Norte e o Nordeste, o desconhecimento da cultura do Norte e do Nordeste, né? Às vezes a gente achar a centralização de achar que nós somos o centro do mundo porque nós vivemos no Sul ou no Sudeste. Eu entendo tudo isso, né? E ele já traz essa discussão desde Bacurau ali, naquela cena que aqueles dois forasteiros do Sul chegam na vendinha ali para conversar e acabam ali trazendo alguns diálogos expositivos. E aqui eu acho que ele faz isso novamente. Eu entendo que essa é uma bandeira que ele defende, mas eu acho que acaba ficando um tanto quanto desbalanceado, né? E o filme, para mim, ele acaba sendo essa grande montanha-russa de momentos bons, mas que no final das contas, quando termina, eu fico... Não sei. Eu acho que... Enfim, tem alguns outros pontos que eu quero trazer, principalmente com relação ali a mais para a parte do final do filme, mas eu acho que essas são as primeiras percepções, e é engraçado que quando eu converso com muita gente, né, várias pessoas têm apresentado essa fala, né, de dizer, eu gosto do filme, mas eu não amo. Eu ouvi muita gente dizer isso. Éder, eu concordo com isso tudo que você tá falando, mas antes de entrar de fato nos pontos que eu não acho interessantes aqui no filme, eu só queria reforçar isso que você comentou, dessa multiplicidade de personagens, que eu acho que tem também um pouco da própria multiplicidade do Recife, né? Eu acho que a cidade e as pessoas aqui do filme são outra das características que o Kleber trata muito com carinho, assim. Porque você vê que a Recife é uma cidade que tem todos os seus pontos positivos e negativos. Então é uma cidade que tem corrupção, que tem morte, mas que também tem muita família, que tem muita cultura, que tem muito carnaval, que tem muito cinema, que tem muito sexo. Então, assim, você vê que pro bem e pro mal essa cidade ela respira. E, obviamente, essa cidade ela é só tudo isso pelas personagens que habitam esses espaços, né? E que dão vida para cada uma dessas pequenas coisas que a gente vai ver. Então, são personagens que têm uma história compartilhada com a história da cidade, mas que, ao mesmo tempo, também são sujeitos políticos, né? Por conta da situação em que elas estão postas. É um personagem que é maquinista ali no Cinema São Luís, mas que também é sogro ali do protagonista e, obviamente,
tá muito preocupado com o que vai ser da família se a ditadura pegá-lo. Vai ser uma senhora que cuida de um hotel, que é super carismática, mas que ao mesmo tempo também é quem refugia todas as pessoas ali que estão sendo perseguidas pelo regime. Então são sujeitos que têm personalidades muito marcantes e que fazem essa cidade também ser muito viva. E obviamente, né, essa segunda que eu comentei, a Dona Sebastiana, talvez seja a alma desse filme nesse sentido, porque do jeito dela, né, meio fofoqueira, meio carinhosa com todos os hóspedes dela, ela faz questão de lembrar a história de cada um deles, então tenta ali criar conexões entre essas pessoas que habitam aquela cidade, contar a própria história também, até como uma forma de dizer, olha, a gente tem uma história, portanto a gente vive, né, apesar de tudo isso que está acontecendo, nós ainda somos pessoas, nós ainda somos recifenses. E nesse sentido, uma das cenas também que eu acho mais bonitas aqui do filme é justamente quando ela puxa todos os hóspedes para sentar ali na sala, num hall, e eles vão contando algumas histórias, né, que cada um deles tem, que muitas vezes não tem necessariamente a ver com a história política deles, mas que também revela os cidadãos que eles são para além disso tudo. E aí, mais uma vez, volta aquela coisa, né, a paranoia e a catarse. Então, o tempo inteiro, a gente tá ali falando da vida comum desses personagens, da vida de felicidades, dos filhos que eles querem ter, enfim, das histórias que eles querem construir, mas obviamente eles estão ali num momento de exceção, então tem toda essa paranoia deles não poderem contar a história por completa, porque, quem sabe, eles podem sofrer por conta disso. Então, eu acho que a cidade e as pessoas que a gente tem aqui no filme, eles são o que dão esse tom bastante agridoce, mas que também tem uma carga política, uma história por trás de cada uma delas, que faz pra mim o filme ser muito encantador. Só que eu concordo também com o Eder, né? Ao mesmo tempo que essa multiplicidade de personagens é o que dá vida ali ao Recife, ela também acaba inflando um pouco essa narrativa para caminhos que parecem quase que easter eggs, né? De tão anexos ao que a gente tem a história. E talvez o momento mais sintomático nesse sentido seja ali a cena em que a gente tem o Udukir, né? Que eu sei que pro Clebão ali é um cara que ele admira muito pelo que ele foi para a história do cinema de terror, de ação, de filmes B, e ele tinha um papel ali mais central no Bacurau, e aqui a gente tem uma situação em que ele aparece simplesmente para mostrar o que a gente já sabia sobre os policiais até então, que eles são completamente escrotos, e enfim, a gente tem uma cena que se estende nisso, só que esse personagem nunca mais vai voltar, né? Usar a imagem dele só pra contar mais um desses causos que a gente tem ali no Recife. O que me fez pensar que talvez, né, nesse estado de espírito que a gente tem ali do Recife, esse filme ele tivesse talvez mirando o que um Quentin Tarantino faz no Era Uma Vez em Hollywood, né? Que a gente tem por grande parte ali do filme, a gente encontrando personagens sem uma história ali que conduz muito de fato ali o que está acontecendo, porque a gente quer ter um pouco do que foi aquela época, né? Eu entendo que o Kleber tem um pouco disso, mas a sensação assistindo aqui ao filme é que você tem uma narrativa que puxa isso tudo, ele tem um argumento político que teoricamente costura aquilo ali e que pra mim faz com que nenhum encontro ali seja meio despropositado. Eu acho que todo mundo que aparece ali é pra mostrar que essa trama política é muito maior, pra mostrar que cada um desses personagens ali tem a vida que é afetada pela ditadura. Então eu acho que ele se afasta aqui do Quentin Tarantino, e nessa obsessão da gente ter sempre um personagem que liga ao outro, que traz uma informação nova, eu sinto muito em dizer isso, mas me aproxima muito mais do que, por exemplo, a gente teve do que o Nolan fez nesses últimos filmes ali, principalmente no Tenet. A gente tinha um cara que só ali era um telefonema pra conectar um outro personagem, e a gente inflando um monte de informação ali, que tornavam, né, como o Eder comentou aqui agora há pouco, esse filme um pouco confuso de se acompanhar. E isso especialmente com os vilões, né, que é um vilão que conecta o outro, que vai fazer alguma outra coisa com o terceiro. Então, assim, não acho que chega, né, ao nível do que a gente tinha, talvez, nesses filmes aqui do Nolan, ainda que eu goste de Tenet, apesar disso tudo, porque eu acho que isso acontece de uma maneira propositada, mas eu acho que não combina com o que a gente tá tendo aqui no Agente Secreto. E aí volta para uma outra coisa que o Eder comentou também, sobre o maniqueísmo que a gente tem dessas personagens, né? Voltando a falar aqui dos vilões do filme, a gente tem uns caras que eles praticamente parecem uns uga-uga falando, assim, né? Uma das frases ali é um vilão falando assim, tiro na cabeça, sabe? Como se fosse ali um cara que ele fosse a essência do mal. Que quando ele vai para uma universidade, um dos comentários que ele vai gastar o tempo dele falando é como um indiano não poderia ser britânico e vai fazer uma piada em cima disso. Então acho que é nesse sentido do que o Eder comentou,
que a gente tem um filme que, ao mesmo tempo, né, tenta lidar com forças que são tão opostas, né, que a gente está falando, uma paranoia, mas ao mesmo tempo também ali um momento em que as pessoas fogem para um fantástico. A gente tem essas cidades e as pessoas ali povoando com muita riqueza ali, principalmente, né, os mocinhos que a gente tem aqui no filme. E aí, quando a gente vai ali pro lado dos vilões, eles são completamente opacos, né? E tudo bem, eu entendo que a gente esteja no filme que vai tratar a ditadura, talvez no seu tom mais maléfico possível, da mesma forma como o cinema muitas vezes já retratou os nazistas sem nenhum pingo de humanidade. A gente tá num filme que tem ali alguns registros um pouco mais de gênero, né, como a gente comentou, mas ao mesmo tempo esse é um filme que tem um propósito de debate político também bastante essencial naquilo tudo, especialmente em como a gente vê retratado a história desses personagens ali, desse núcleo central do protagonista. Me fazem o tempo inteiro ter a sensação de que eu quero escutar mais deles, quero conviver mais os espaços com eles, né, que eu tava falando do Tarantino. É super legal acompanhar o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio navegando pra lá e pra cá, porque a gente sempre tá conhecendo uma faceta nova, um cara que era super tranquilo, de repente vai ser super violento. Então, assim, a gente vai entendendo melhor quem são esses personagens. E toda vez que a gente vai pros vilões, eu fico pensando, putz, mas eu já sei disso, né? Eu já sei que ele é um escroto, eu já sei que ele vai reforçar estereótipos, como o Eder falou, de sul e nordeste, de que ele vai, né, ser o mais uga-uga possível. Pra que a gente precisa passar tanto tempo acompanhando esses caras, reforçando esses estereótipos? Eu tô falando assim vários pontos e parece que eu não gostei nada do filme e eu assino embaixo com o que o Nathan disse. Eu acho que ele tem essa dualidade entre ser aquele filme que a gente fica super preso, a história desses personagens, a querer acompanhá-los, mas ao mesmo tempo tem esse outro extremo aí desses personagens que são um tanto quanto rasos, assim. Então eu acho que o filme ele fica nisso, que eu acho que traz de volta aquele tom que eu disse de montanha-russa. E é interessante quando a gente acompanha a filmografia do Kleber como um todo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa questão de trazer esses núcleos, um pouco que ele apresenta ali no cinema dele do som ao redor, é legal também porque o cinema em si, ele é um personagem e para mim, esse filme é uma tradução ficcional de um personagem que ele apresenta no documentário dele, que é Retratos Fantasmas, que é ele trazer esse cinema que fez muito parte da história dele para ali, né, para ele mostrar essa paixão que ele tem nesse cinema, que ao mesmo tempo ele traz emoções ali pro público que está assistindo, mas ele também é palco ali, né, nos bastidores de conspiração, de falas secretas, de áudios ali que são extremamente importantes, de personagens que estão ali prestes a praticar uma traição. Bom, como vocês sabem, nossa crítica aqui é spoilers free, a gente fala bastante, então quando vocês vêm aqui assistir nossos vídeos, vocês sabem como funciona. Mas agora a gente vai entrar no spoiler master aqui, que é falar sobre o final do filme. Eu tenho um pouco de dificuldade ali de me conectar com essas personagens do futuro. Pra mim falta um pouco de química. Eu entendo que elas são um elo importante entre o passado e o futuro ali, porque elas estão escutando as fitas e tudo mais. Mas enfim, eu acho um ponto um pouco sem graça do filme. E também uma outra questão que o Kleber sempre apresenta muito nos seus filmes é o apagamento, né, de pontos históricos da cidade, cinemas que se transformam em estacionamentos, que se transformam em farmácias e coisas do tipo, coisas que estão totalmente alheias ali a essa história cultural da cidade. E aqui nesse filme, ele mais uma vez quer apresentar isso, né? Porque a gente tem essa criança que cresceu nessa família que foi vítima da ditadura, que foi vítima de grandes violências, mas ainda assim ele acaba sendo uma criança meio que não tem muita consciência das violências que a família sofreu, ele é bastante alheio a tudo isso, né? Enfim, ele não tá muito ligado nessas questões, e eu entendo que isso serve para amarrar esse tom de crítica, né? Que muitas vezes o nosso país, as gerações novas ficaram um pouco alheias à história do próprio país, e também trazer essa ideia do apagamento da história ali, da cultura, porque o lugar onde ele trabalha é um centro de coleta, né, de sangue, um dia foi um cinema. Então ali eu acho que esses pontos eles acabam se transformando em só mais símbolos redundantes ali para a história. Eu acho que não precisaria existir. Para mim, se o filme tivesse terminado ali na foto, né, do Marcelo ali morto, eu acho que faria muito mais sentido, eu acho que teria muito mais impacto pro filme, porque assim, a gente tem um esmero tão grande ali em trazer aquela Recife histórica, você acredita nos figurinos, nos carros, em tudo que tá ali. Você tem esse tom destoante ali, você vai para esse futuro e é tudo... Eu entendo que é para trazer essa falta de riqueza, mas ao mesmo tempo, para mim, eu acho que
é um ponto ali do filme que não precisava existir. Pois é, Éder, eu também não sou muito fã desse final. Gosto muito ali da cena anterior, né, a esse salto, né, que tem toda aquela perseguição. Acho que o Kleber ele vem se mostrando um diretor de gênero muito interessante. Acho que são momentos muito interessantes quando a gente tem ali aquela perna, né, assustando a galera, um recorte ali mais de terror. Aquele final que é um thriller de ação, que a montagem vai costurando pra lá e pra cá. Eu acho que esses momentos funcionam muito bem. E eu até gosto do fato de que a gente não vê o Wagner Moura sendo morto no filme. Né? Porque todos os mocinhos ali que morreram no filme, a gente preserva a imagem deles. Né? A gente não sabe como, por exemplo, a esposa dele morreu. O Wagner Moura a gente só vê ali na fotografia do jornal, num momento muito rápido. Então, ele tem muito mais cuidado em mostrar a história desses personagens no seu ápice. Mas na dor a gente não vai ver. Na dor a gente vai ver só os vilões, né? Eles ali vão sofrer, vão ter ali em primeiro plano o sangue espirrando na cara, enfim, o rosto todo desfigurado, porque são essas pessoas ali que merecem ter imagens de violência atreladas aos corpos delas. Então, mais uma vez aí, o carinho que o Clebão tem pelas personagens, né? Como a gente estava falando até então. Então, isso eu gosto muito. Essa ideia do salto que a gente faz depois e tudo que a gente vê ali, eu também já não sou muito fã. Isso que o Éder comentou ali, né? Desses lugares que se transformam, a gente sabe que o Retratos Fantasmas, né, o documentário que a gente também tem crítica aqui no canal, foi um desdobramento da pesquisa que ele estava fazendo para esse filme, mas a gente tendo assistido ao doc, parece que a gente está num repeteco do que a gente viu ali, especialmente na cena final, né, que a gente abre ali, a gente tem o quadro ali mostrando aquele espaço e tentando imaginar ele como um cinema anos antes. Acho que, como o Éder mesmo disse, né, é mostrar que apesar das coisas elas mudarem, a gente não apaga a história que tem por trás daquilo tudo. Eu concordo com o Éder, eu acho que isso já aparecia de forma também clara em outros elementos, né, de como as pessoas elas precisam contar as próprias histórias, especialmente quando a gente estava falando da Dona Sebastiana, né, de reforçar quem são todos esses personagens, da gente transitar por essa Recife, que tem coisas muito bonitas, pra gente lembrar de toda a cultura, de toda a vida que habitava aquele espaço, ainda que em tempos bastante sombrios. Então, eu acho que esse jogo que a gente tem ali no final é uma redundância, especialmente se você já assistiu ali o Retratos Fantasma e entende que ele faz um filme inteiro sobre isso, e de forma muito mais ali desenvolvida. Então a gente tem um filme que dá quase como se fosse um fecho ali nesse plano do hospital, mostrando o que o cinema se tornou. Mas a gente tem esse personagem no filho que tem zero senso político. Porque apesar dele ter vivido nessa família, ele se recusa a falar sobre o pai, ele se recusa a dar nome às coisas que aconteceram. Então, assim, eu entendo até a posição dele, né, de respeito que ele tem pelo pai, de dor, de trauma que ele carrega, mas dentro da filmografia do Kleber, parece um contrassenso político ali do Clebão. Porque, assim, como assim a gente não vai falar dos nossos mortos da ditadura? Porque se ninguém falar como esse personagem faz, essa história ela vai ser apagada. É justamente o que o regime queria, esconder essas histórias, fazer com que elas fossem silenciadas. Então quando a gente tem um personagem ali no final que decide se calar, politicamente falando, eu acho que essa decisão que a gente tem no filme, especialmente a gente entendendo o fecho que ele vai trazer ali no final com essa relação de cinema e hospital, me parece que empobrece muito a narrativa que a gente tem aqui no filme. E só para encerrar aqui o vídeo, né, eu queria comentar de um negócio que eu acho que está se tornando quase como uma muleta nesse cinema contemporâneo que a gente tem no brasileiro, desses filmes de festival, né? Posso citar aqui o Ainda Estou Aqui e o A Vida Invisível, né? Que são esses filmes que eles dão um salto temporal ali nos minutos finais do filme para gerar talvez uma certa emotividade, porque a gente vê, né, a marcação do tempo nos rostos das pessoas ou dos traumas que essas pessoas carregam, e personagens que todas ficam em silêncio, fica em silêncio na Vida Invisível, fica em silêncio na Ainda Estou Aqui, fica em silêncio aqui, que eu acho que nos outros dois filmes funciona melhor. A gente vê a luta que elas travaram para chegar ali no final, né, e se manterem caladas, né, pelos traumas que elas carregam, até porque A Vida Invisível é uma história muito mais pessoal, né, tem uma conotação política, obviamente, ali de gênero e classes sociais e tudo mais, mas é uma história muito pessoal. Ainda Estou Aqui, a gente, né, vê todas as façanhas que ela vai fazendo ali, principalmente num primeiro salto temporal que a gente tem, e como talvez não o silêncio dela, mas o barulho que todas as pessoas que estão em volta dela ali, né, todos os filhos e netos fazem, acho que talvez dizem muito mais sobre elas continuarem em pé sorrindo, né, como a Fernanda Torres e 300 mil materiais promocionais falavam naquela cena em que eles vão tirar fotografia. E aqui a gente não tem, aqui a gente só tem o silêncio, aqui a gente não tem nem o personagem que travou essa batalha, porque obviamente ele, né, ficou pelo caminho,
Então, eu acho que a conotação aqui é muito diferente. Bom, é isso, minha gente. Espero que o Oscar de 2026 seja um clima de carnaval, como foi do ano passado. E, ironicamente, né, ano passado ainda estou aqui, foi filmado no Rio, fui passar o carnaval no Rio de Janeiro. Esse ano, aí, o Agente Secreto filmado em Olinda, vou passar o carnaval em Olinda. Então, assim, cara, eu gosto dessa energia, tá? Eu vou torcer, obviamente, porque é isso. O filme é uma coisa, a qualidade dele é uma coisa, essa campanha e tudo que ele acaba representando para muita gente e buscar o nosso cinema, eu acho que é muito interessante. Enfim, a gente pode ter 300 discussões do quanto isso é efetivo do ponto de vista mercadológico, do quanto isso incentiva de fato a produção aqui. Acho que isso é um vídeo à parte, acho que tem muitos debates, mas o que eu posso dizer é que esse clima de Copa, esse clima de carnaval vai ser muito gostoso, como foi esse ano agora. Espero que o ano que vem também a gente tenha alguma coisa parecida aí pra gente ter um monte de Wagner Moura pelas ruas da cidade, tá bom? Vamos pro 20 recomendar, esse momento maravilhoso aí do nosso vídeo, que o Nathan traz uma dica especial pra gente. Bom, acho que esse vídeo aqui ele tem a chance de furar a bolha dos nossos inscritos, então eu queria dar uma recomendação que quem acompanha a gente já tá careca de saber, porque a gente fala muitas vezes desse filme aqui, mas Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto, são boas oportunidades aí para apresentar talvez o cinema brasileiro para pessoas que não têm o costume de assistir o nosso audiovisual. E aí eu queria deixar aqui uma recomendação, apenas uma única, para você ir atrás de um filme contemporâneo, né? Para quem também acha que filme velho não tem muita graça, que na minha opinião é talvez o melhor filme aqui brasileiro dessa década. É um filme super acessível, é um filme que tem personagem que está no Agente Secreto, que também aparece ali fazendo pontas no filme, que é Carvão. A gente tem o nosso vídeo aqui também no canal. Eu sou completamente apaixonado por esse filme. Eu acho que ele propõe um cinema diferente do que a gente está acostumado a ver aqui nesses últimos anos, e que ainda talvez não tenha decolado em outros filmes. Parece alguma coisinha ali aqui no Mato Seco em Chamas, em algumas outras coisas, mas fiquem aí com essa recomendação. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós nos vemos aí na próxima, que tem vários filmes aí pra gente falar aí dessa fase aí de filmes de festivais, então ainda vai ter muita coisa boa. Muito obrigado por seguir a gente, por acompanhar nosso vídeo até o fim. Um grande beijo, até a próxima aí. Valeu!